Olha só, uma das coisas mais interessantes no mundo dos investimentos é que os caras querem complicar. Eles usam um linguajar diferente para falar uma coisa que é muito simples. Ou até mesmo a gente se confunde, porque um termo liga uma determinada ação, mas aquilo não acontece. Pô, Natan, você está falando grego? Não, não estou falando grego. Eu vou esclarecer tudo para você sobre renda fixa, pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Mas, Natan, se a renda é fixa, como é que a gente pode ter pré, pós e híbrido? Então fica até o final do vídeo que você vai entender tudo. E quando o gerente colocar o contrato na sua frente, você vai dar aula para ele. Meu nome é Nathaniel Filho, eu estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais desse mundo dos investimentos. Se liga e fica até o final. Renda fixa tem uma característica muito interessante. São investimentos, aplicações financeiras que o investidor já sabe previamente qual é a taxa de remuneração, qual é o prazo ou qual é o índice que vai ser utilizado. Por isso eles são chamados de renda fixa. Se não fosse isso, seria renda variável. Exemplo de renda variável: ações, fundos imobiliários, opções. Exemplos de renda fixa: caderneta de poupança, LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, CRI, CRA. Todos eles são investimentos de renda fixa. Mas, Natan, por que tem esse tal de pré, pós e híbrido? Eu vou te falar tudinho. Olha só. O que acontece com a renda fixa? Renda fixa é o cara que vai investir, ele pega o dinheiro dele, que eu chamo de rico e suado dinheirinho, porque a gente trabalha, a gente é CLT e tem que ganhar, tem que bater cartão, tem que fazer tudo para poder ganhar a nossa grana. E a gente está buscando o quê? Melhorar a nossa vida. Então a gente pega esse rico e suado dinheirinho e empresta para uma instituição financeira. Pô, mas é isso que acontece? Sim, é isso que acontece. Você pega a tua grana, empresta para uma instituição financeira, para uma empresa ou até mesmo para o governo federal. Você empresta o seu dinheiro para o governo federal. Em troca disso, o que acontece? Ele te promete uma porcentagem de ganho em cima do valor que você investir. Essa porcentagem está ligada a uma variação da inflação ou de uma taxa básica, que é a taxa básica de juros, famosa Selic, ou uma outra taxa que foi combinada, foi pré-determinada no momento da aplicação. Por isso, o investidor de renda fixa sabe mais ou menos quanto é que ele vai ter no final do prazo contratado. Bora descomplicar então. Eu já fiz um vídeo, já coloquei aqui falando sobre vários investimentos em renda fixa. Caderneta de poupança, LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, CRI, CRA. Não vou falar sobre isso agora. O que eu vou falar é de uma característica muito interessante que alguns deles têm, que é o fato de ser pré-fixado, pós-fixado ou uma junção dos dois, ser um investimento híbrido. Então vamos lá falar de pré-fixado. No caso dos investimentos pré-fixados, o agente financeiro apresenta um percentual fixo e pré-determinado. Olha só, vamos ao dicionário. Pré-fixado, fixado anteriormente. Pré-determinado. É simples, é só isso. Ou seja, você vai lá assinar um contrato para fazer um investimento e a pessoa que está recebendo, a pessoa que está do outro lado, a instituição financeira, a empresa ou até mesmo o governo fala assim: ó, Natan, para isso que você está querendo, eu vou te dar 12% ao ano. Beleza? Tá bom para você? E aí o Natan fala: pô, tá ótimo. 12% ao ano dá conta de padeiro. Já tem um vídeo aqui falando sobre isso. Dá 1% ao mês. Pô, tá bom pra caramba. É claro que não dá 1% ao mês porque é juros sobre juros, mas para facilitar o entendimento, 1% ao mês. Ou seja, não importa o que vai acontecer com a economia, eu vou receber 12% no final do ano. Quase 1% ao mês. Ou seja, eu pré-fixei o resultado do meu investimento
assinei um contrato e se a inflação disparar e sair um outro investimento com um resultado maior, acima de 12%, problema meu. Eu já contratei 12%. Por outro lado, se houver uma redução, um novo título, um novo investimento que vai render 9% pré-fixado, eu estou levando vantagem, porque eu já fiz um acordo, eu já assinei um contrato por 12%. Então é dessa forma que a coisa acontece. Qual é a vantagem? Ou seja, você fez aquele acordo de 12% ao ano, se a economia estabilizar e a inflação for caindo, beleza, você sai lucrando. Você está ganhando porque você fechou por 12% ao ano. Por outro lado, se a inflação dispara e surgirem novos investimentos com percentual maior, você fica ali fechado nos 12%. Um exemplo de investimento pré-fixado muito comum: Tesouro Pré-Fixado 2027. Você vai lá no site do Tesouro Direto, você vai achar lá Tesouro Pré-Fixado 2027, que vai render 13,18% ao ano. Ou seja, você fechou aquele acordo, colocou lá milão, colocou R$ 1.000, você já sabe que no final do período, lá em 2027, no dia e mês, lá em 2027, aquele título vai render até lá 13,18% ao ano e ponto final. Não tem o que fazer. Se você mantiver o seu investimento até o final do prazo, a cada ano, 13,18%. Tem alguma pegadinha? Tem. Você pode sacar o dinheiro antes, certo? Aí é um negócio chamado marcação a mercado. É uma outra história, precisa de um vídeo dedicado, mas você pode ganhar ou perder com a marcação a mercado. Isso eu vou falar em outro vídeo, porque aqui a gente vai tentar simplificar para desmistificar essa história de renda fixa, pré, pós e híbrida. Então vamos lá. Título, Tesouro Direto, pré-fixado 2027, 13,18%, é o que tu vai receber no final. Não tenho que chorar, não tenho que sorrir. Está combinado, combinado não é caro. Renda fixa, pós-fixado. Pô, o que é isso? Você não sabe o valor final do seu investimento, porque o nome já diz, pós-fixado. Você só vai saber lá na frente, no último dia do seu contrato. Mas tem um detalhe muito interessante. Os investimentos pós-fixados, eles sempre usam um índice, que pode ser uma taxa, a taxa Selic, por exemplo, pode ser o IPCA ou até mesmo o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. No Tesouro Direto, nós temos uma enormidade de títulos que são nesse formato e o valor final do investimento você somente vai saber no vencimento do título. Quer um exemplo de pós-fixado? Olha só, o Banco Sofisa Direto tem um CDB que é referenciado ao CDI na ordem de 110%. Ou seja, você já sabe que no final das contas você vai receber 110% de alguma coisa. E essa alguma coisa é o CDI. Ou seja, se naquele período, essa é a aplicação por um ano, o valor do CDI começar a subir, você vai ganhar 110% desse novo valor. Por outro lado, se o valor do CDI começar a cair, você continua ganhando os mesmos 110%, só que agora de um valor menor. Por isso que eles são pós-fixados. Ou seja, você pode ganhar ou perder usando como referência essa taxa que está subindo ou descendo, e ela vai ser a base da sua remuneração. Agora eu deixo para você, e o híbrido? Pô, o híbrido é a junção dos dois. Você tem uma parte que é pré-fixada e você tem uma parte que é pós-fixada. Pô, Natan, tá de sacanagem. Está falando de pré, pós e híbrido como se fosse uma definição do dicionário. É exatamente isso. Não mudou nada. Então vamos lá. O que é o híbrido? Você vai ter uma taxa usada como referência e um valor fixo. Vou dar um exemplo muito bacana. Existe
um investimento chamado Tesouro Direto Selic 2027, que ele rende o valor da taxa Selic mais 0,0512% ao ano. E aí, Natan, me explica? Vou explicar. O valor da taxa Selic no vencimento do título é uma parte da referência a essa taxa, você soma os 0,0512% e você tem o resultado. Muito simples, pô. Uma parte é uma referência fixa e a outra parte é referência variável. Só isso. É descomplicar, é a gente ter a calma de fazer a leitura daquilo que está escrito. Parece complicado, mas não é. Então, taxa Selic, Tesouro Direto 2027, Selic mais um percentual. Ponto final. Agora eu vou te dar uma dica muito maneira. Todos os sites têm um simulador de investimento. Se não tiver, se você está mexendo com o Tesouro Direto, vai logo direto no site do Tesouro Direto e faz a simulação. É preciso o negócio. Tem um monte de sites, você pode fazer comparação entre eles, você vai selecionar a modalidade do seu investimento, você vai dizer se você quer pré, pós ou híbrido, e aí você vai preencher com esses dados, simples assim, você vai consultar. Quando pedir a Selic, você vai lá no Dr. Google e pergunta Selic hoje. Ele vai te dizer qual é o valor da taxa Selic hoje. CDI hoje, CDB hoje, IPCA hoje. Seja lá qual for o índice, você vai lá no Google, busca, ele vai te dar o valor daquela data, e aí se ele for um investimento híbrido, você vai saber qual é o valor dessa taxa ou desse índice, mais o percentual que está sendo acrescido no contrato. E aí, Nathan, na prática, como é que isso funciona? Vamos lá, exemplos práticos. Eu gosto de exemplo prático. E só para reforçar, eu já fiz os investimentos que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então, fica tranquilo que a coisa funciona. Pré-fixado. Vamos pegar um exemplo aqui, um número chutado. 18% ao ano. Você joga R$1.000, depois de um ano, você vai ter R$1.180. Aí, isso é valor bruto. Pode ser que haja incidência de imposto de renda, pode ser que haja incidência de outras taxas, taxas administrativas. Isso é uma outra história, que eu estou tratando de uma maneira simples e falando aqui de valor bruto. Então, pré-fixado 18% ao ano, jogou R$1.000, 1.180. Pós-fixado, 110% do CDI. Banco Safisa direto, para você lembrar. Então, quanto é que está o CDI hoje, dia 12 de novembro de 2024? 10,97%. Qual vai ser o teu resultado? Então, vamos assumir que o CDI permaneça estável até o final do contrato. Então, você vai ganhar 110% de 10,97. Isso equivale a 12,06%. Então, no final de um ano, o teu investimento de R$1.000 vai virar R$1.206, porque aquele banco ou aquela instituição pagou para você 110% do CDI, que hoje está 10,97. Pô, mas e lá na frente? Vai ser o valor do CDI lá na frente. Todo dia ele vai corrigindo, você pode sacar antes, mas ele vai usar sempre a referência do CDI daquele dia. E finalmente, e não menos importante, o híbrido. Vou pegar um exemplo bacana. Você pega R$1.000, vai lá no Tesouro Selic mais 0,052. Ou seja, referência taxa Selic mais 0,052% ao ano. Você vai pegar o valor da taxa Selic no final do período e somar com esse percentual. A taxa Selic hoje está em 11,25. Então, o seu rendimento seria 11,25 mais 0,0512, ou seja, 11,30% ao ano.
Esse seria o valor calculado hoje com base na taxa Selic de hoje, 11,30% ao ano no investimento Tesouro Selic mais 0,0512. Simples, não é? Então, pré, pós e híbrido. Tudo na renda fixa, mas com essas variações. Pré, pós ou híbrido. Então, Natan, final das contas, qual o investimento que eu tenho que fazer? Muito simples, amigo. Você vai lá, faz o teste do perfil do investidor. Estabeleça as suas metas de curto, médio e longo prazo, porque você vai ter uma ideia muito boa de quando você vai precisar o dinheiro. Quando você vai precisar do cascalho para você realizar os seus sonhos. E é com base nisso que você vai determinar se você quer algo pré, algo pós ou algo híbrido. Ou até se você quer, dentro da renda fixa, qual tipo de investimento que você vai colocar o seu rico e suado dinheirinho. Agora que você entendeu tudo dentro de renda fixa, pré, pós e híbrido, pega esse vídeo e manda para um amigo para poder ele entender, espalha, porque a gente precisa, juntos, descomplicar finanças, falar de educação financeira para as crianças, porque tem muita gente que precisa dessa informação. Até a próxima.